Vamos lá, então. Deu para tomar um cafezinho. Quem está em casa aí, come um chocolatinho, uma glicose. É importante para quem está estudando manter uma dieta legal, não abdicar aí de comer e também não ficar só comendo bobagem, né? E procurar manter uma rotina de estudo com intervalos, com tempo para beber uma água, tomar chimarrão, né? No caso, sou gaúcho, um cafezinho, ter noites regulares, sono regular, né? Noites boas de sono, isso aí faz toda a diferença no rendimento também, né? De nada adianta a gente ficar aí 15 horas por dia estudando e só se cansando, evitando de dormir, deixando de comer. Eu já fiz isso e acho que o rendimento é ruim. Então é importante a gente ter atenção em alguns detalhes que fazem a diferença. Em relação às questões, a gente vai fazer uma série de questões aqui. Num outro momento, quando vocês forem fazer as questões de novo da apostila, procurar evitar de ficar cada questão olhando o gabarito, né? Outra coisa que eu dou de dica é pegar e tentar fazer uma vez na semana, fazer simulados assim, procurar testar o tempo de questões, o tempo de prova, porque o tempo de prova é uma coisa que pega. Eu tive dificuldade na aeronáutica, porque às vezes a gente fica tão concentrado, porque tem redação, português, isso aí leva muito tempo, né? Eu, na vez que eu fiz, eu fiquei querendo muito aperfeiçoar a redação, passar limpo, a letrinha ficar dentro das 4 linhas, tudo certinho, e a gente acaba perdendo tempo e depois quando chega nas questões tem que correr. Então a gente tem que ter um tempo de prova também, isso é importante. Dica também, tem muitos sites de questões, tem o PCI, que tem banco de questões, e a gente pode utilizar isso. Eu estou organizando com o Marco Aurélio para fazer um grupo de questões, né, e fazer um simulado com vocês. Então, de 1 ou 2 aulas que eu faço aí, umas 80 questões, 90 questões, só voltadas para a área de cirurgia, que a gente faz tipo uma revisão com todas as questões, essas que eu já abordei, mais uma série de questões que ainda tem, porque eu procurei fazer um banco de questões com todas as questões por áreas, né? Então tem infinitas questões. Isso aí ajuda a gente massificar, abate, tu vê que as questões vão se repetindo, começa até a ficar chato, né? Porque parece que os enunciados se copiam, né? Daqui a pouco a resposta vira enunciado e o enunciado vira resposta e aí é assim que a gente tem que trabalhar. É no momento que a gente mapeia tão bem o conteúdo que a gente não erra mais. Então, retomando a última parte, vamos para o próximo slide. Então, começando com uma questão aqui de 2012 de cirurgia, né, muitos pacientes possuem uma condição médica comprometida, o que faz com que o nosso plano de tratamento seja alterado em algumas situações. Então, assinale verdadeiro ou falso sobre o que se afirma abaixo em relação a esses pacientes. A seguir, indique a opção com a sequência correta, né? Então, vamos lá. Infarto no miocárdio. Recomenda-se que os procedimentos cirúrgicos eletivos maiores sejam adiados até o máximo 3 meses após o infarto. Angina pectoris. Limitar a quantidade máxima de adrenalina utilizada, máximo 0,4 mg a cada 30 minutos. Renal crônico, diálise renal. Marcar o tratamento odontológico para o dia seguinte ao da diálise. Bom, então, já tinha falado ali, o númerozinho mágico é 6, né? A angina, não tem nada a ver aqui, a cada 30 minutos aplicar 0,4 de adrenalina. E a diálise, verdadeiro, é isso aí mesmo. Então, letra C é a resposta. Então, problemas hematológicos, coagulopatias hereditárias. Vamos ver então essa parte. Então, em relação a isso, de novo aqui que eu estava falando
dos problemas hematológicos, lá de pacientes com problemas hepáticos, a gente vê de novo essa questão aqui do tempo de protrombina. É para testar os fatores da via extrínseca, que são 2, 5, 7 e 10, enquanto o TTP, que é o tempo de tromboplastina parcial, é usado para detectar os fatores da via intrínseca. Então isso aí tem que saber, a gente não pode errar essa nomenclatura aí. A insuficiência de plaquetas geralmente causa ferimentos leves e é avaliada pelo tempo de hemorragia e contagem de plaquetas. Então, isso aqui a gente tem que grifar, porque se não me engano tem uma questão, acho que até tem aqui, uma questão mais à frente relacionada a isso aí. Então, continuando aqui nas condições de coagulopatias, nós temos aqui os fatores específicos da deficiência, como a hemofilia A, B ou C, ou a doença de von Willebrand, são geralmente tratados por administração transoperatória de concentrado de fatores de coagulação e o uso de agentes antifibrinolíticos como o ácido aminocapróico, que é o Amicar. Então, não custa nada a gente saber esse nomezinho chave aí relacionado a esses distúrbios hemorrágicos de coagulopatia. Em relação às plaquetas, os problemas de plaquetas podem ser quantitativos ou qualitativos. Então, a deficiência quantitativa de plaquetas pode ser um problema cíclico e o hematologista pode ajudar a determinar o momento propício de uma cirurgia programada. Pacientes com contagem de plaquetas baixas e crônicas podem receber transfusão plaquetária. Então, um númerozinho aqui mágico, abaixo de 50 mil milímetros cúbicos antes de ocorrer a hemorragia pós-operatória é anormal. Então, a contagem de plaquetas abaixo de 20 mil milímetros cúbicos geralmente necessita de transfusão plaquetária pré-cirúrgica ou do adiamento da cirurgia até que o número das plaquetas aumente. Então, é importante a gente saber isso aí, esse número tem que saber. A anestesia local deve ser dada por infiltração local e não por bloqueio de campo, para diminuir a probabilidade de danificação de vaso e propiciar um evento hemorrágico. Então aqui eu fiz um esqueminha sintetizando. Isso aqui, na Marinha, eles adoram perguntar qual que é o fator associado ao distúrbio, né? Pode vir a cair na aeronáutica. Então, doença de von Willebrand, deficiência do fator 8. Ela é hereditária por uma mutação no cromossomo 12. Ah, mas tem que saber mutação, cromossomo. Não custa saber exatamente isso daqui. Porque aqui a gente tem que saber que elas são autossômicas recessivas, as hemofilias. E tem questão que fala sobre isso. Então, a hemofilia A, deficiência do fator 8 também, ela é uma deficiência ligada ao sexo, e a A é a mais comum, certo? A A é a mais comum. A hemofilia B, ela também é denominada doença de Christmas, e é uma deficiência no fator 9. Tá? Ela é autossômica recessiva. E a hemofilia C é uma deficiência no fator 11. Então, 8, 9 e 11 são os fatores. Aí a gente vai para uma questão de 2004 de cirurgia. Considerando-se as alterações na coagulação de sangue, é correto afirmar que a doença de von Willebrand é consequência da deficiência no fator 8 da coagulação e de função anormal das plaquetas. B. A hemofilia A é transmitida de modo recessivo, ligada ao sexo. E a hemofilia B, de modo dominante, também ligada ao sexo. C. A hemofilia A, ou doença de Christmas, é consequência de deficiência do fator 8 de coagulação. E D. A hemofilia B, ou hemofilia clássica, é consequência da deficiência do fator 9 de coagulação. Então, o que acontece? A resposta é A, porque ela está corretíssima. Aqui no B, que eu tinha falado,
não tem modo dominante, é modo recessivo. A hemofilia A não é a doença de Christmas. E a hemofilia B não é a hemofilia clássica, que é a mais comum, é a A. Então é a resposta certa. Então, em relação à condução desse tipo de paciente, então é importante a gente fazer o adiamento da cirurgia até que o hematologista libere, né, e faça uma avaliação criteriosa, fazer teste de coagulação, então teste de protrombina, teste parcial de protrombina, teste de hemorragia, contagem de plaquetas e realizar uma triagem para hepatite, né? Evitar prescrever drogas anti-inflamatórias não esteroidais. Então esses pontos aí são importantes. Agendar a cirurgia de maneira que ela seja realizada pouco tempo depois de qualquer medida de correção de coagulação, para evitar que desencadeie, né, um processo hemorrágico. Então, essas são as medidas necessárias na condução do paciente com coagulopatia. Aqui a condução do paciente cujo sangue é anticoagulado terapeuticamente. Então, os pacientes que recebem aspirina ou drogas inibidoras de plaqueta tem que fazer uma consulta com o médico para ver se é seguro. Adiar a cirurgia até que as drogas inibidoras de plaquetas tenham sido interrompidas por 5 dias. E aqui um dado importante, tá? No Peterson ele fala isso aqui: adiar a cirurgia até que as drogas inibidoras de plaquetas tenham sido interrompidas por 5 dias. No Andrade, é diferente a condução do caso. Então, é importante a gente ter uma noção aí dessas duas formas. Ali na frente eu vou falar como é que é o Andrade. Então, tomar medidas extras durante a cirurgia e após para promover uma melhor formação do coágulo e retenção. E recomeçar terapias com drogas no dia após a cirurgia, se nenhuma hemorragia estiver ocorrendo. Então eu peguei esse capítulo 19 aqui do Andrade. Aqui, então aqui eu coloquei especificamente essa bibliografia do Andrade, né, nesse ponto, porque tem uma questão de 2019 que é exatamente como ele aborda ali a questão. Não sei se você fez a prova do ano passado. Tem exatamente uma questão falando sobre essa parte de antiagregante plaquetário ou anticoagulante. Então, antiagregante plaquetário, o ácido acetil salicílico, tem ação antiagregante plaquetária. Isso aí tem que saber, ele não é anticoagulante. Então, a ele é atribuída a inibição irreversível da enzima ciclooxigenase 1, que é a COX-1. Não vou entrar no mérito dessa cascata, mas aqui é importante saber que ele inibe de forma irreversível a COX-1. Dessa forma, a transformação do ácido araquidônio em seus derivados é interrompida, reduzindo-se assim a produção de enzimas de tromboxano A2, que é um importante estimulador da agregação plaquetária. Então, ele atua nessa cascata na redução da produção do tromboxano A2. E a inibição das enzimas promovidas pelo AS, a inibição dessas enzimas, se prolonga durante toda a vida útil da plaqueta, que dura de 7 a 10 dias. Então, está bem grifado isso daqui e depois vocês vão entender por quê. As etapas da formação do coágulo. Então, aqui é um esqueminha bem simplificado, né? Que eu explico, e aí isso aqui é só para entender e ilustrar bem quais são as fases que atuam os antiagregantes plaquetários e os anticoagulantes. Então, na cascata de formação do coágulo, tem um momento inicial, que é a constrição vascular, que tem a hemostasia inicial, e isso aí acontece durante os 5 minutos iniciais. Após esse evento, tem o que a gente chama de formação do trombo vermelho, que é um trombo instável, com a adesão, ativação e a agregação plaquetária. Num
terceiro momento, e nesse momento aqui, ocorre a antiagregação plaquetária, nesse ponto. Que quem atua aqui é o AS, o clopidogrel, o dipiramidol e a ticlopidina, certo? Na fase 3, ocorrem ligações cruzadas de fibrina. E aí, que é aqui que a gente vai começar a formar o trombo branco, né? Que é da cascata de coagulação, que é quando se forma um trombo com mais... com fibras entrelaçadas, que é mais estável. Nessa fase aqui precisa de fibrina para o trombo ficar estável. E aqui, então, que agem os anticoagulantes, que é a heparina, a varfarina e a fenprocumona, certo? Nessa fase aqui também tem a presença de fatores de coagulação, tanto da via extrínseca quanto intrínseca. Então é nessa fase aqui que ocorre a ação dos anticoagulantes. E na fase final tem a limitação final do coágulo. Então, de uma forma simplificada, só para ilustrar bem, e aí a gente começa a visualizar onde cada um tem a sua atuação. Então, voltando ali nos antiagregantes plaquetários, o dipiramidol, dipiridamol, inibe a recaptação de adenosina. Essa adenosina que atua nos receptores A2 das plaquetas, assim essa agregação plaquetária é inibida. A adenosina tem um efeito vasodilatador e este é um dos mecanismos pelos quais o dipiradamol produz a vasodilatação das coronárias. As indicações da medicação é para pacientes que não toleram aspirina e portadores de valvar cardíaco. Então é importante a gente saber essas indicações, porque pode vir a cair na prova. Então, quando o paciente tem intolerância ao uso de aspirina, qual é a medicação indicada? Dipiridamol, certo? Outro antiagregante, o clopidogrel. O mecanismo de ação dele, bloqueio dos receptores plaquetários ADP. Então, ele não interfere no metabolismo do ácido araquidônio, diferente do AS. Ou seja, não modifica a síntese de tromboxana 2. Seu efeito é irreversível e também se prolonga por toda a vida útil das plaquetas, que é de 7 a 10 dias. Certo? Então, ele tem uma diferença em relação ao AS. A atividade antiagregante plaquetária do clopidogrel também é maior do que do dipiradamol e da associação de AS e dipiradamol. Então, ele é um antiagregante plaquetário bem potente. O que se conclui das medidas locais de hemostasia, segundo o Andrade, que não tem necessidade de interromper a terapia com AS. O Peterson ali ele já indica, 5 dias prévios às cirurgias e recomenda começar no dia posterior. Da mesma forma, pacientes que estão fazendo uso de clopidogrel não devem ter dosagem de medicação alterada. Então, não altera o clopidogrel e não suspende o AS, segundo Andrade. Existem poucas publicações sobre o risco relativo de sangramento com clopidogrel ou dipiridamol, com base no mecanismo de ação sobre as plaquetas. Entende-se que os pacientes tratados com esses medicamentos parecem não correr risco de sangramento excessivo se comparado aos que tomam AS. Então, o baixo risco de sangramento com clopidogrel e dipiridamol menor do que os riscos com AS. Então, pode ter no enunciado de verdadeiro ou falso, que os riscos de AS são menores do que do clopidogrel. Falso. Aqui pelo Andrade, Então, isso aí tem que ficar bem pontuado para vocês. Então, aqui, acho que eu coloquei essa questão aqui no polígrafo. Está ali a questão 7. Então, vamos lá. 2019, questão,
Por isso que eu estava batendo tanto. E é exatamente o que diz no Andrade. Se a gente vai ali pro Peterson, e se não me engano, no Van Marker também não tem nada, por isso que eu não coloquei. Em relação a isso, assim, específico do uso das condições de onde que atua o clopidogrel, onde que atua a aspirina, né, no tromboxano, isso daí, e que estava exatamente como estava no Andrade. Então foi um copia e cola da questão. Então, que leva a crer que eles estão utilizando outras referências, né? Então, em referência ao uso crônico de anticoagulantes orais por pacientes candidatos à cirurgia bucal ou maxilofacial, analise as afirmativas abaixo e informe se é verdadeiro ou falso. Atividade anticoagulante do clopidogrel é comparada à do ácido acetilsalicílico na prevenção de fenômenos tromboembólicos. O clopidogrel não modifica a síntese de tromboxano A2, tendo efeito irreversível por toda a vida útil das plaquetas, que é de 7 a 10 dias. Medidas locais de hemostasia são suficientes para controlar o sangramento transoperatório sem a necessidade de se interromper o uso de ácido acetilsalicílico. Pacientes que fazem uso crônico de clopidogrel devem ter o seu uso interrompido ou a sua dosagem ajustada previamente à cirurgia, com a finalidade de prevenção de sangramento aumentado ou hemorragia. Então, a gente viu aqui que a 2 está exatamente como eu tinha falado ali, que está no livro. Medidas locais são suficientes, então não precisa interromper. A 1 aqui está falsa, porque comparado ao ácido acetilsalicílico não é, e a outra também está falsa. Então, a resposta é a letra D. Então, aqui outro esqueminha em relação aos anticoagulantes. Eles são... Agora é sobre os anticoagulantes. Antes eram os antiagregantes plaquetários. Então, agora, os anticoagulantes. Nós temos os orais e os parenterais. Nos orais, é a varfarina e a fenprocumona. Nos parenterais, a heparina. Pela via de administração, já fica fácil saber que a heparina tem uma ação imediata. E onde é que ela atua? Ela atua aqui na trombina, na cascata onde o fibrinogênio vai virar fibrina, ele atua na trombina e evita que o coágulo se forme. Do outro lado aqui, na varfarina, a varfarina ela antagoniza a ação da vitamina K, que são os fatores dependentes dela, são os fatores 2, 7, 10 e 9. O início de efeito é em 24 horas e eles têm efeitos residuais durante 5 dias, certo? Então não exerce ação sobre os trombos já estabelecidos e não reverte um dano isquêmico devido a esse tempo de ação. Então, a gente tem que fazer uma avaliação da tendência de coagulação do sangue, que vai medir a via extrínseca, pelos exames de tempo de protrombina, que é o TP, e o INR. Então, o INR é um dado que sempre cai, volta e meia, em questões, e o INR igual a 1, como referência, é a coagulação normal. E o INR de 2 a 4 são pacientes que tomam anticoagulante. Então, acima disso, tem um risco de hemorragia espontânea. O Van Marker, no livro dele, coloca que o INR, então, de 2 a 3 é seguro para cirurgia. Então, ali, nas vias extrínsecas, a gente tem os fatores 2, 5, 7, 10 e fibrinogênio, e o TP, que é usado para avaliar essa via. Já na via intrínseca, o TTP, que é usado para avaliar essa via. E os fatores que influenciam são os fatores 8, 9, 10, 11 e 12. Então, fazendo um paralelo com os anticoagulantes, a varfarina, que atua no TP,
está associado a alterações na via extrínseca. E a heparina, que atua no TTP, está associado a alterações na via intrínseca. Então, o TP alargado significa que tem um sangramento. E o tempo de sangramento, que é outro exame preconizado, que lá atrás eu já tinha frisado sobre esse exame. O que ele vai avaliar? Avalia tempo de hemostasia global, avalia a função das plaquetas, então o poder qualitativo, e avalia o número de plaquetas, quantitativo. Então, no pré-operatório, o que a gente deve solicitar? O TP e o tempo de sangramento. São os dois exames que são preconizados para a gente fazer uma avaliação pré-operatória. Aí vem a questãozinha. CADAR 2013. Preencha as lacunas e em seguida assinale a alternativa correta. O paciente com conhecimento ou suspeita de coagulopatia deverá ser avaliado por exames laboratoriais antes da realização da cirurgia. O meio para medir o grau de anticoagulação terapêutica é a Relação Internacional Normatizada, o INR, que considera o tempo de protrombina do paciente e o controle padronizado. O estado normal de anticoagulação para a maior parte das indicações médicas tem o INR-D, então ali atrás eu já tinha falado, 2-3. 2004. O exame laboratorial sanguíneo que indica a normalidade do número quantitativo e da função qualitativa das plaquetas é, acabei de falar, tempo de sangramento. CADAR 2004. Na avaliação pré-operatória de pacientes em uso crônico de ácido acetilsalicílico por indicações cardiológicas, poder-se-á observar alterações que contraindiquem o ato operatório nos seguintes exames: tempo de sangramento e tempo de protrombina. Então, a gente vê que vai batendo muito nessa tecla. Então aqui eu tive o trabalho de pegar ali, então, no livro de farmacologia clínica da Van Marker. Então, o INR, ao ser suspensa a varfarina, o INR cai a níveis entre 2 e 3 após 4 a 5 dias. Em pacientes com baixo risco de tromboembolismo, é possível suspender o anticoagulante em 4 a 5 dias pré-operatórios para que o INR retorne ao normal, no momento do procedimento. A dose de manutenção de varfarina é retomada no pós-operatório imediato. Então, o Miloro fala 4 dias e RUP, na 6ª edição, fala 2 dias. Tá? Então, eu fiz um paralelo aqui de algumas obras. Todas elas eram utilizadas, né, na bibliografia, tanto a Van Marker, quanto o Miloro, quanto o RUP, e aqui são os dias de suspensão da medicação. Uso em extrações dentárias e em outros procedimentos ambulatoriais, a suspensão do tratamento de anticoagulante. As recomendações atuais são pela não interrupção da terapia com anticoagulantes orais, pois o risco teórico de hemorragia pós-cirurgia dental é mínimo, sobrepujado grandemente pelo risco de tromboembolismo consequente à suspensão de terapia anticoagulante. Isso está na página 398 da Van Marker. E aí vai ter uma questão depois, eu acho que ali é mais à frente. Então, pacientes, isso aqui é no livro do Peterson. Pacientes recebendo varfarina. Consultar o médico do paciente, né, para avaliar o tempo de protrombina cair de 2 para 3. Obter a base de referência. Se o TP for inferior a 3,1 INR, prossiga com a cirurgia e pule para o passo 6, que daí o que significa? Tomar medidas essas durante e após a cirurgia para ajudar a promover uma coagulação, porque daí o paciente está no estado normal.
Se o TP for maior que 3, vá para o 4. O que daí tem que fazer? Parar o uso de varfarina aproximadamente 2 dias antes da cirurgia. Isso no Peterson, ali, ó. Coloco 2 dias antes. Certo? Pacientes recebendo heparina. Agora é diferente, né? A varfarina. Consultar o médico do paciente para ver se é seguro interromper a heparina. Adiar a cirurgia até pelo menos 6 horas após o uso da heparina ser interrompida ou trocar heparina por protamina. E retomar o uso de heparina uma vez formada uma boa coagulação. Acho que não tem mais questões sobre essa parte. Aí nós vamos entrar agora aqui numa outra condição, que daí não é uma condição grave de saúde, mas a gravidez, que é uma importante situação. E aí a gente vê aqui que a gente tem que usar quantidades moderadas de algumas medicações, como a lidocaína, bupivacaína, acetaminofeno, codeína, penicilina e cefalosporinas. A aspirina, embora ela seja segura, ela não deve ser dada no final do 3º trimestre, por causa da propriedade anticoagulante. Então, que pode precipitar aí uma hemorragia, né, e acelerar um trabalho de parto no 3º trimestre. Então, isso aí é importante a gente saber, está exatamente aqui no slide. As drogas sedativas evitadas, então o óxido nitroso não deve ser usado durante o 1º trimestre, mas se necessário for, pode ser usado no 2º e 3º trimestre, desde que seja aplicado com pelo menos 50% de oxigênio. Então, gravar esse númerozinho aí. Então, 1º trimestre não. E se necessário for, 2º e 3º com 50% de CO2. A condução da paciente grávida, então a gente já falou ali, evitar radiografias, menor tipo de exposição. Se tiver que ser realizada, fazer com as proteções preconizadas, evitar drogas com potencial teratogênico, uso de anestésico local, menor quantidade possível, só se for muito necessário. Evitar que o paciente mantenha uma posição supina por longos períodos. Então, é importante saber esses pontos importantes da condução do paciente para evitar complicações. Medidas preventivas. Em relação aos medicamentos que devem ser evitados, a aspirina e outras drogas anti-inflamatórias não esteroidais. Então aqui tem uma série de medicações. Não é preciso decorar todos, mas aqui, por exemplo, corticoides, morfina, diazepam, benzodiazepínicos. É importante ter uma ideia geral do que é contraindicado. Ou melhor, evitado, né? Aí aqui volta de novo aquela tabelinha que eu já tinha comentado na aula anterior, mas só para reforçar, a classe D são os medicamentos que devem ser evitados. Não precisa saber o que tem em cada classe, mas saber que a classe D é os que têm maior potencial de risco para o feto. Aí aqui tem uma tabelinha comparativa das medicações em mães lactantes, as medicações que não têm efeitos no bebê que está sendo amamentado e aqui as que têm efeitos potenciais. Então é importante a gente ver aqui, ó, antibióticos, ampicilina, metronidazol, penicilina, tetraciclina. Isso aí tem risco para amamentação. Aspirina, corticoides, diazepam, são medicações potenciais de risco. Por outro lado, aqui, ó, a eritromicina é um antibiótico, já não tem problemas. Antihistamínicos, acetaminofeno. Então a questãozinha é muito fácil tirar a questão daqui, né?
Bota ali antihistamínico, aspirina, corticoide, metronidazol e penicilina. Qual não tem efeito em lactante, ou bota codeína. Enfim, é bom a gente ter uma noção bem grande aí dessas medicações. Então, questão de 2012, no que se refere às contraindicações locais e sistêmicas das extrações dentárias, analise a diabetes não controlada, a doença renal em estágio final, com uremia intensa, a angina pectoris instável e disritmias cardíacas graves constituem-se algumas contraindicações sistêmicas para a extração dentária. Positivo. Dentes cuja localização esteja no interior de tumores malignos não devem ser extraídos em função da possibilidade de disseminação das células tumorais para outros sítios. Beleza, certo? A gravidez pode ser considerada uma contraindicação relativa para extrações dentárias, haja visto que, se possível, as exodontias apenas devem ser evitadas no segundo e terceiro semestre de gravidez. Falso. 4. A inflamação do capuz pericoronário de um terceiro molar impactado consiste em uma contraindicação relativa às extrações dentárias, uma vez que as exodontias devem ser evitadas apenas nos casos de pericoronarite grave. Verdadeiro. Então, Peterson, página 127. Está lá a resposta. Aí agora aqui a gente entra numa outra fase, que é o capítulo 2 do Peterson, que é a prevenção e tratamento de emergências médicas. Então aqui das emergências médicas, a gente tem reações de hipersensibilidade, desconforto torácico, dificuldade respiratória com a asma, DPOC, alterações de consciência, sendo que as mais cobradas geralmente ficam aqui em desconforto torácico e alterações de consciência. Então, volta e meia eles pedem bastante em relação a essas situações. A síncope vasovagal é a alteração de consciência mais frequente. Então aqui tem todas elas, né? Síncope, hipotensão, convulsão, toxicidade anestésico local, diabetes, disfunção tiroidiana, insuficiência da suprarrenal e comprometimento cerebrovascular. São condições que alteram a consciência do paciente, sendo que a mais frequente é a síncope vasovagal. Então, entrando aqui nessa parte, as emergências provocadas por ansiedade, o que a gente pode elencar? A angina, crise de tireoide, infarto do miocárdio, choque de insulina, né, como a hipoglicemia, broncoespasmo, hiperventilação, insuficiência adrenal, epilepsia ou hipertensão grave. Todas elas predispõem a provocar aqui a ansiedade. Então, no último ano, teve uma questão de ansiedade, que daí estava relacionando sedativos e benzodiazepínicos. Pode vir a cobrar de novo alguma coisa em relação a isso, de emergência, e dizer quais são as condições que provocam esse tipo de situação, ou estão mais propícias a aumentar a ansiedade. Então, agora voltando aqui para a parte de suporte básico da vida, o ABC, né? Na verdade é ABCDE, mas aqui no livro eles falam ABC. E o que eles falam? A, airway, que é a passagem de ar, vias aéreas. B, respiração. E C, circulação. Então, são as etapas necessárias para um suporte inicial do paciente. Os objetivos iniciais, então, é a estabilização do paciente, identificar as lesões potenciais e organizar o suporte para a terapia definitiva. Isso é o que preconiza no Miloro. E o que ele diz ali? As prioridades da avaliação inicial é o estabelecimento da manutenção das vias aéreas respiratórias do paciente. Então, fazer todos aqueles manejos de cervical, para viabilizar a passagem de ar, sendo que a manutenção da via respiratória
é o ponto principal. Aí o que acontece? Tem uma questão ano passado, 2019. A perda de consciência de pacientes durante atendimento odontológico é um evento raro, mas que exige atenção imediata e adequada da equipe odontológica. No que se refere às medidas que devem ser implementadas na abordagem desse tipo de emergência médica, quando a mesma ocorrer em ambiente de consultório odontológico, é incorreto afirmar que a. Reconhecer o problema pela falta de estímulo sensorial, interromper o tratamento e ativar a equipe de emergência médica no consultório. B. Colocar o paciente em posição supina, com os pés elevados, verificar respiração espontânea e pulso palpável da carótida por até 10 segundos. C. Na ausência de pulso e respiração, parada cardiorrespiratória, iniciar manobras de vias aéreas e ventilação apropriada imediatamente, conforme o protocolo ABC de suporte básico de vida. D. As compressões torácicas são atualmente prioridade na sequência de atendimento emergencial no protocolo de suporte básico de vida de um paciente com PCR, invertendo-se ao tradicional ABC para CAB. Então, a gente vai ali para as medidas de ventilação apropriada, né, da letra C, que é o suporte adequado que deve ser preconizado. Ainda assim, aqui nas emergências médicas, então a gente entra em reações de hipersensibilidade. As reações de hipersensibilidade, assim... C. Ele está pedindo incorreto. É a D, no caso. Ah, é verdade. A, B e C estão certos, no caso. É, eu coloquei errado ali. Então é D. Eu coloquei... Devo ter feito confusão aqui no gabarito. Então é errado, é isso aí. Incorreto é exatamente isso aí. Não vai inverter o ABC para CAB. Então é letra D. Tem que corrigir ali depois no gabarito. Tá. Então, emergências médicas. Então, reações de hipersensibilidade. Então, aqui, o que precisa saber assim, de reações de hipersensibilidade? Tem muitas cascatas de reações, de alergias, ativações de anticorpos. Basicamente, a classificação são divididas em 4 tipos básicos de reação, sendo que apenas o tipo 1, que é a hipersensibilidade imediata, é a que pode causar uma condição grave, potencialmente fatal. Então, de fato, é isso o que mais importa nesse tipo de classificação. As reações alérgicas do tipo 1 são mediadas principalmente por anticorpos imunoglobulina tipo E, então IgE. Então, saber que o tipo 1 é imediata, que tem risco de vida, e que o anticorpo que é o mediador é o IgE. Então, aqui em 2012 teve uma questão dos 4 tipos básicos de reações de hipersensibilidade, qual é a única que pode causar uma condição aguda de ameaça à vida. Página 1 do RUP. Não, página 27, que é o tipo 1, como eu tinha comentado. Então, aqui em relação ainda a essa parte de hipersensibilidade, os antihistamínicos são normalmente usados, são o hidrocloreto de difenidramina, 50 mg, ou o maleato de clorfeniramina, 10 mg. O antihistamínico é mantido sob forma oral, então o Benadryl 50 mg ou cloritrimeton 8 mg a cada 6 ou 8 horas durante 24 horas. Então é legal a gente saber isso daí. Fiz um esqueminha aqui para a gente não esquecer. Benadryl 50 mg, cloritrimeton 8 mg. Isso mantidos a cada 6 ou 8 horas durante 24 horas. E em reações imediatas e graves, o que acontece?
a utilização de 0,3 ml de epinefrina, 1 para 1000, mais antihistamínicos e a avaliação dos sinais vitais é recomendada, sendo que 0,3 ml de epinefrina com curta duração pode ser administrada a cada 5 minutos, certo? Então, essa seria a conduta frente a uma reação imediata, que é uma reação grave. Então, utilização de epinefrina. Em reações retardadas, limitadas à pele, mucosa, inicia-se com um antihistamínico. Tá? Então, isso aí pode vir a ser pergunta de prova. Vamos lá, desconforto torácico. Então, em relação ao desconforto torácico, o paciente deve ter certeza que está tudo sob controle, fazer um monitoramento dos sinais vitais, fornecimento de oxigênio e administração de nitroglicerina por via sublingual ou por spray oral. Claro, isso depois de avaliado todas as possibilidades, né? Mas aqui eu estou focando no que a gente precisa saber. Então, a dose de nitroglicerina deve ser administrada com 0,4 miligramas sublingual ou spray oral. E isso pode ser utilizado a cada 5 minutos até um máximo de 3 doses, até a pressão arterial sistólica cair para 90 miligramas. Milímetros. Então, para 90, né? Então, 0,4 é um númerozinho mágico. Então, a gente vai lá para mais uma questãozinha. Acho que eu tenho essa questão aqui, né? CADAR 2014, o aparecimento de desconforto torácico no peito, no período perioperatório, de um paciente que pode ter cardiopatia isquêmica, necessita de identificação rápida da causa, a fim de que medidas apropriadas possam ser realizadas. Se houver suspeita de desconforto torácico, pode ser causado por uma isquemia no miocárdio, ou, se essa possibilidade não puder ser descartada, deve-se administrar nitroglicerina lingual ou spray oral. A dose de nitroglicerina sublingual dissolvida é de 0,4. Então, outra questãozinha aqui, essa aqui era de 2014. Agora tem uma de 2004, e aí tu vê que repetiu. O cirurgião bucomaxilofacial, diante de um quadro de desconforto torácico, angina pectoris, durante cirurgia oral, sob anestesia local, deve parar o tratamento, colocar o paciente em posição semi-reclinada, administrar O2, checar o pulso IPA e administrar a nitroglicerina 0,3 a 0,4 mg a cada 5 minutos, observando-se eventual hipotensão. B, nitroglicerina 0,6 a 0,8 mg, né? C, nitroglicerina 0,6 a 0,8 mg, então essas duas a gente já arrisca de cara. D, nitroglicerina 0,4 mg a cada 3 minutos, observando eventual hipertensão. Tá? Então, a é a nossa resposta. Dificuldade respiratória, então a asma. O tratamento deve começar com o posicionamento do paciente em posição ereta ou semi-ereta. O uso de broncodilatadores deve ser utilizado. Então, um inalador como epinefrina, isoprotenerol, metaprotenerol e albuterol podem ser utilizados. Doses repetidas devem ser administradas com cuidado. O fornecimento de oxigênio através de cânulas e máscaras pode ser utilizado. E quando a terapia dos aerossóis ali que eu já citei for ineficaz, a suplementação de epinefrina 0,3 ml de uma diluição de 1 para 100 pode ser injetada subcutâneo ou intramuscular. Então, aqui é 0,3 ml em 1 para 100 mil subcutâneo ou intramuscular. É importante a gente não fazer confusão ali com a dose de nitroglicerina e a de epinefrina na condição de hipersensibilidade, que também é 0,3
a cada 5 minutos, mas aqui é 0,4 de nitroglicerina a cada 5 minutos até a dose máxima de 3. Às vezes fica um númerozinho muito parecido, né? E a gente pode fazer uma confusão aí. Hiperventilação é a causa mais frequente de dificuldade respiratória no ambiente odontológico, é a ansiedade que se manifesta com hiperventilação. Então, qual manifestação mais comum esperada no paciente com ansiedade no consultório odontológico? Isso aqui fui eu que falei, né? Pode ter uma questão assim, tontura, xerostomia, palpitação e hiperventilação. Hiperventilação. Tá ali. Temos ainda um tempinho. Para a gente fechar aqui, eu vou falar sobre cricotireoidetomia. A localização exata aqui é uma incisão no ligamento cricotireoide ali, né? Então, saber exatamente qual que é a região anatômica, porque às vezes pode ter uma questão dizendo que é na cartilagem tiroidiana, na cartilagem cricoide, no ligamento cricotireoide. Então, porque isso aí, em situações de emergência, para viabilizar uma via aérea patente, ali a gente usa esse tipo de incisão vertical, 2 a 3 centímetros. Então aqui eu peguei o livro do Fonseca, o que ele fala? Quando a intubação não for possível, como nos casos de edema de glote, fratura de laringe ou hemorragia profusa, uma via aérea cirúrgica deve ser estabelecida. Então, uma cricotireoidetomia é preferível uma traqueostomia, pois envolve menos tempo e está associada a menor sangramento. Então, a membrana cricotireoide é mais próxima da superfície cutânea, por isso que ela leva menos tempo de procedimento. Então, pode ter aí uma questão dizendo a traqueostomia é preferível a cricotireoide. Não, falso. É o contrário, porque ela leva menos tempo, porque a membrana cricotireoide é mais próxima da superfície cutânea. Certo? Então, vamos encerrando por aqui, e aí a gente dá sequência no terceiro bloco.